Deixa eu te fazer uma pergunta bastante sincera. Você está realmente satisfeita com a realidade que você vive hoje? Eu não estou falando somente do que acontece fora, mas da maneira como você reage ao que acontece. Nós falamos bastante sobre isso, não sei se você acompanhou, mas desde novembro e dezembro, nós falamos muito sobre soltar pesos, mudar a nossa consciência, sobre encerrar ciclos. E o movimento que nós fazemos quando nós olhamos para a nossa realidade e sentimos qual é o impacto dela, como que nós percebemos nossas emoções, muda completamente a maneira como nós criamos essa realidade. Vamos entender como é que isso aqui funciona? Vem comigo, porque eu tenho certeza que os florais podem te ajudar nesse olhar de como o universo externo está se apresentando para você. Existe uma confusão muito comum por aí, que é a ideia de que a realidade é algo fixo, que simplesmente acontece com a gente. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para isso de um jeito diferente, de um jeito mais transparente, talvez até de certa forma um pouquinho desconfortável, mas ó, faz parte, principalmente se você gosta de expansão de consciência como eu gosto. Olhar um pouquinho para esse desconforto é natural, porque nós percebemos como que nós podemos avançar. E eu sempre comento com as minhas alunas, com as minhas clientes, né? Eu falo do nosso universo interno que somos nós por dentro, nossas emoções, nosso campo energético, nosso sistema energético, e falo do universo externo, que é o que se reflete aqui na nossa realidade, é o que acontece lá fora. E o ponto é, o universo externo, ele responde diretamente ao nosso universo interno. Você já ouviu o Bashar falar sobre isso? Ele diz que não adianta você esperar que o reflexo no espelho sorria para você ficar feliz. É você quem tem que sorrir primeiro. Ah, isso aqui é o universo interno, é o nosso campo emocional que precisa mudar primeiro. E ó, eu vou trazer aqui um exemplo bem meu. Você já deve ter me visto falar sobre isso, se não, você já vai entender como que isso funciona. Eu sempre fui uma pessoa extremamente irritável. Era muito fácil me irritar. Ficar com raiva. Pensa naquela pessoa que até respira com impaciência, vira os olhos, sabe? Quando o ritmo do outro não é tão rápido quando você gostaria. Será que você é assim também? Acontecia uma coisa pequenininha e dentro era como se fosse algo muito maior, como se o mundo estivesse acabando. Então, o problema não era justamente o que acontecia, era o terreno onde aquilo caía, onde aquilo acontecia. Com o meu próprio trabalho de autoconhecimento, eu entendi que o meu universo interno tinha que mudar. Gente, não podia continuar assim, né? Essa pessoa tão irritável. E na época eu nem falava com esses termos de universo interno, universo externo. Eu simplesmente sentia que tinha que mudar. Talvez você sinta isso também, né? Você percebe uma determinada área que você fala, puxa, aqui tem alguma coisa que precisa ser diferente. Então, na época, eu criei um floral vibracional para me ajudar nesse processo e ver como que eu me relacionava com as situações, né? Então, na época, eu trabalhei com floral paciência. O floral paciência é isso, ele foi criado por mim para esse movimento. E olha que interessante. A situação externa, ela continuava a mesma, mas eu não era mais a mesma pessoa reagindo a ela. Isso muda tudo. Aqui é a virada de chave. Aliás, esse é o foco principal do curso terapêutico FAP 2.0, onde nós mergulhamos no nosso universo interno para entendermos quais os limites que nós criamos mais especificamente dentro desse curso terapêutico em relação à nossa prosperidade. Mas é o interno, né? E por quê? Porque nós precisamos primeiro mudar esse universo interno e os florais te ajudam nisso. Eles ajudam exatamente nisso. Não sei se você conhece o Claude Bernard, mas ele dizia, né, tem uma citação que foi atribuída a ele, que ele disse que o terreno é tudo, né? Ele disse isso, segundo essa citação. E ele não estava falando só do nosso corpo físico. Ele estava falando desse terreno interno. E o nosso terreno interno é o nosso espaço emocional, vibracional. Como que está o seu campo interno? Como que está acontecendo o seu corpo emocional, seu corpo mental inferior, mental superior, né? Que são as nossas camadas sutis. Se você gosta de floral vibracional,
Você deve ter provavelmente algum conhecimento da nossa anatomia energética. E quando a gente entende como está essa parte energética interna, nós entendemos por que que algumas coisas acontecem no externo, né? Será que está ácido, está inflamado, está desorganizado, está triste? Qualquer coisa pode acabar virando um ataque ou um abatimento, dependendo de como nós estamos com a nossa assinatura energética, que é esse campo interno. E aí qualquer situação acaba virando também um problema, né? Então, ó, vamos trazer isso para um exemplo para ficar mais ilustrativo. Eu queria que você imaginasse comigo duas cenas. Em uma, pensa numa pessoa que precisa controlar tudo. Ela precisa controlar agenda, prazo, pessoas, processo, tudo. Não pode ter nada fora do lugar, né? Então, conhece alguém que é assim? Por fora, essa pessoa ela até parece organizada, mas por dentro, o universo interno dela está num estado de alerta constante, né? Como que está esse universo interno? Ela tem medo de errar, ela tem medo de perder o controle, medo de não dar conta, medo de que as coisas não saiam exatamente como ela imagina que tem que sair. E aí, como que isso se reflete no universo externo? Cansaço, conflitos, afeta os relacionamentos, uma sensação de estar sempre carregando o mundo nas costas. E aí, o corpo pode dar sinais mostrando assim, dor nas costas, dor nos ombros, rigidez no pescoço. O nosso corpo, ele sempre vai conversar conosco para sinalizar aonde esse universo interno não está tão legal, que está carregando esse desequilíbrio energético. Então, essa pessoa, ela acredita que controlar é liderar, mas na verdade, ela está apenas tentando se proteger. Percebe como a gente vai trabalhando essas camadas emocionais para entender o que está acontecendo por dentro? Agora vamos pensar assim, ó, vamos pensar em outro terreno, outro universo interno. Imagina essa mesma pessoa diante do mesmo cenário, mas com o terreno interno trabalhado, com mais presença, com mais confiança. E aí, talvez ela já estivesse trabalhando com o floral vibracional Yang Liderança, que foi feito para lidar com essa questão. E ela nota que alguma coisa começa a mudar. Ela entende que liderar não é controle, controle é medo. Ela consegue sustentar um campo onde as coisas acontecem com ordem, com confiança, com uma responsabilidade compartilhada, né? O que que é essa responsabilidade compartilhada? Pensa assim, ela começa a orientar em vez de vigiar. Ela confia em vez de ficar microgerenciando. Sabe aquela pessoa que te pede para fazer alguma coisa e fica respirando aqui, ó, e você não consegue nem se organizar? Então, ela deixa de fazer isso. Ela escuta mais em vez de ficar impondo o que ela quer. O externo não virou um conto de fadas. O externo não se transformou de uma hora para outra. As demandas elas continuam acontecendo, os desafios podem também continuar acontecendo, mas a realidade vivida é outra, porque quem está vivendo essa realidade mudou. Ela olha com outros olhos. Percebe? Como não foi o mundo externo que mudou, não foi o externo, foi o terreno, foi a pessoa, o universo interno ele saiu daquele controle que era baseado no medo e foi para uma liderança, para uma interação baseada na confiança. E aí, quando isso acontece, o universo externo ele responde: olha lá o sorriso no espelho. Por quê? Porque a realidade não vai reagir às nossas tentativas de controle. Ela vai responder o quê? A nossa frequência, a nossa assinatura energética. E os florais vibracionais Yan, eles não vêm para ajudar nesse nesse alinhamento forçado. Não, eles funcionam nesse autoconhecimento, na expansão da consciência. Eles atuam exatamente aqui dentro, no seu universo interno, mudando a vibração quando você está presa, talvez no pessimismo, na reatividade ou na tristeza. Imagina que eles limpam o campo, organizam o campo quando acontece esse desequilíbrio. E que para cada pessoa vai ser diferente. Para algumas vai ser mágoa, para outro vai ser uma sensação de injustiça, para outro vai ser a raiva, para o outro vai ser essa necessidade de controle, que é o medo. Ou seja, vamos organizar esse campo, transformar o terreno para que você passe a perceber e reagir de outro lugar. E quando a percepção muda, a realidade muda junto. Não é fantástico isso? Pensa nisso com muito carinho. Essa é a atuação dos florais. Então,
Os problemas, eles sempre vão existir. Isso é a vida, é normal. Você não vai ficar numa bolha, no alto de uma montanha isolada do resto do mundo. A diferença vai estar em como você vibra diante do que acontece. Cuida do seu universo interno, porque ele sempre vai se refletir no seu universo externo, sempre. Isso é uma lei natural. Se você sente que você está pronta para reagir diferente, para viver com mais consciência, com menos desgaste, os florais vibracionais Yang podem ser esse apoio ali para o dia a dia, de forma bem prática, no seu cotidiano. Pensa com muito carinho nisso. Ó, compartilhe esse vídeo com quem precisa mudar a realidade começando por dentro e se inscreve aqui para aprender a dominar o seu campo interno com o uso dos florais. E se você quiser, vem estudar os florais. Vou deixar o link aqui na descrição, que são os florais vibracionais e ano cotidiano, para você usar os florais ali, ó, no seu dia a dia, cuidando de você, cuidando das pessoas que você ama. Para quê? Para tratar, conquistar esse equilíbrio, trazer essa harmonia que começa por dentro.